Bom, vamos lá, primeiro ano. Exemplo 11. O exemplo 11 dá uma figura pra gente, que eu representei ela aqui. É um móvel, né, que está representado como um ponto material, que está se movendo ao longo de uma trajetória. A trajetória está representada aqui como essa flecha, essa linha na cor preta, indicada pela flecha. Essa flechinha diz que a orientação dessa trajetória está com valores de posição positivos para a direita. E esse automóvel, ele está se locomovendo, ele está se movendo nessa trajetória. Pela representação da trajetória, a trajetória é uma trajetória retilínea, então a gente tem um MRUV. O nosso ponto material, ele parte no instante 0 com velocidade de 4 metros por segundo. No instante 1, ele tem velocidade de 7 metros por segundo. No instante 2, tem velocidade de 10. No instante 3, tem velocidade de 13. Como essa velocidade está se alterando ao longo desse trajeto, significa que a gente tem um MRUV, ou seja, um movimento retilíneo uniformemente variado. Se a gente for analisar, a velocidade sempre está aumentando na mesma taxa, né? Ou seja, de 3 em 3, de 4 para 7, de 7 para 10, de 10 para 13. Isso significa que a nossa aceleração vai valer quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, o probleminha pergunta na letra A, ou pede na letra A, né, para construir o gráfico da velocidade pelo tempo. Num plano cartesiano, o eixo vertical seria o eixo da velocidade. No nosso caso, essa velocidade está em metros por segundo, então a gente já representa a unidade de medida aqui. E o eixo horizontal seria o nosso eixo do tempo, que está em segundo, né? Então, a nossa variável independente, tempo, e a nossa variável dependente, velocidade. Aí a gente tem que colocar os pontos nesse gráfico. Esses valores estão sendo dados na forma do diagrama. Então, para o tempo 0, a minha velocidade vale 4. Para o tempo 1, vale 7. Para o tempo 2, 10. E para o tempo 3, 13. A gente tem que representar os valores que estão nesses eixos, né? Então, eu vou escolher aqui uma escala onde nesse ponto aqui da união entre os dois eixos é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Percebam que a minha escala coincidiu com os valores de tempo, mas nem sempre isso pode acontecer, tá? Às vezes não acontece no caso, né? Aqui para o meu eixo da velocidade, eu vou usar a escala de 5 em 5. Então, 5, 10 e 15. Porque de 0 a 15 eu vou abranger todos os valores de velocidade, que é de 0 a 13, de 4 a 13 no caso, né? Bom, agora a gente vai colocar os pontos nesse gráfico. Eu vou escrever os pontos nessa cor azul. Então, para o instante 0, a velocidade é 4. Então, vai estar mais ou menos aqui, ó. Para o instante 1, a velocidade é 7. Vai estar mais ou menos aqui. Para o instante 2... a velocidade é 10, tá bem aqui. Para o instante 3, a velocidade é 13, então tá mais ou menos aqui. E olha só, depois de colocar os pontos, a gente traça esse gráfico, ou seja, faz a união, a melhor união de todos esses pontos. Então, pega uma reguinha, ajusta e tchá, traçou o gráfico. Ah, professora, a reta não passou em todos os pontos, né? Mas ela tem que pegar a maior quantidade possível de pontos, tá? Então, tá aí o nosso gráfico de velocidade. A letra B pede para calcular a aceleração do movimento. A gente viu a equaçãozinha para aceleração. A aceleração é variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo. A variação da velocidade é a mudança dessa velocidade e o tempo que aconteceu, né, essa mudança. Então, olha só, a minha mudança de velocidade aconteceu durante 3 segundos. Então, o meu ΔT vai ser 3 segundos. A minha mudança de velocidade aconteceu do 4 ao 13. Então, o meu ΔV é a diferença entre 13 e o 4. Ou seja, a velocidade final menos a inicial. Então, vai ser 13 menos 4, que é igual 13 menos 4
9, né? Então, a minha mudança, a minha variação de velocidade foi de 9 metros por segundo. Agora, essas duas informações a gente coloca naquela equação. A aceleração é igual a 9 dividido por 3. A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, professora, mas quando tu começou a resolver o problema, tu já tinha falado que era 13, né? Porque é só ver com que taxa essa velocidade aumenta de um instante para o outro. Sim, falei. Então, a gente fez uma análise teórica no início. Aqui eu comprovei matematicamente isso, tá? A letra C. A letra C pede para escrever a função da velocidade. Qual que é a função da velocidade? Qual que é a carinha dela? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a carinha dela. O que vai mudar para cada movimento? A velocidade inicial e a aceleração do objeto. Então, eu tenho que escrever essa equação, que é a geral, para este movimento, substituindo os valores de velocidade inicial e de aceleração. Então, vamos lá. Velocidade é igual. A velocidade inicial para o movimento desse objeto é 4. A aceleração para o movimento desse objeto é 3. 3 vezes o tempo. Por que eu deixei os espaços? Porque agora a gente tem que analisar. Esse movimento é acelerado? Sim, professora, ele é acelerado, porque a velocidade instantânea está aumentando conforme vai passando o tempo. Então, o meu sinal da aceleração vai ser positivo. Esse movimento é progressivo? Sim, né? Porque a orientação do movimento coincide com a orientação da trajetória. Então, sinal positivo na velocidade inicial. Tá aqui a equação da velocidade. A letra D pede para calcular a velocidade no instante t igual a 6. Então, eu quero determinar qual é o valor do V quando o tempo for igual a 6 segundos. Como é que a gente vai determinar isso? Por essa equação aqui, ó, para esse movimento. Então, velocidade é igual a 4 mais 3 vezes o tempo. A gente vai substituir esse 6 no lugar desse tempo, que é o único lugar, né, que eu posso substituir. Tempo em segundos vai ser igual a 6. Então, vamos lá. Velocidade é igual a 4 mais 3 vezes 6. Velocidade é igual a 4 mais 3 vezes 6, 18. Velocidade é igual a 4 mais 18, 22 metros por segundo. Tá aqui. Ah, professora, eu podia acrescentar 3 em 3 até chegar lá no tempo igual a 6. É, mas eu pedi ali, né? Calcule. Então, eu quero que utilize a equação. E a letra E é para classificar o movimento. Então, olhando para a velocidade, esse movimento é acelerado ou é um movimento retardado? A velocidade está aumentando, né? Significa que a minha velocidade é positiva e minha aceleração também é positiva. Eu estou incrementando velocidade no movimento do meu objeto. Então, o meu movimento é acelerado. Além disso, eu posso também classificar esse movimento em progressivo ou retrógrado. O sentido do movimento do objeto coincide com o sentido de orientação da trajetória? Coincide. Se coincide, então, além de acelerado, ele também é progressivo. É isso aí. Tchau!